Bom, o professor André já entrou aí, vamos tentar de novo para ver se agora vai. Se era a atualização do Android mesmo. Vamos ver. Aê, agora sim. Olha aí. Então era isso mesmo, acho que era a atualização do Android. Foi isso, professor. Tudo bem? Como vai, senhor? Tudo bem, tudo ótimo. Que maravilha. Finalmente, né? Eu acho que eu imaginei que fosse alguma coisa de atualização mesmo, alguma coisa assim, mas a internet tem essas vantagens e desvantagens, né? Que às vezes, É, na- às vezes é bem na hora de que houve no entrar. Android era pré-histórico, né? Professor André, obrigado por aceitar participar com a gente hoje desse É isso, um prazer. bate-papo, dessa conversa, porque você é sempre muito prestativo, ia participar do nosso simpósio aqui em Salvador. A gente já estava com mais de 250 Verdade. inscritos, e aí veio a pandemia e a gente teve que adiar, e vai, assim que tudo se for, a gente não sabe direito como são as perspectivas, né? De quando é que a gente vai voltar a poder fazer um evento, mas enfim, assim que voltar, vai estar tudo ok e com certeza a sua vinda vai ser muito legal aqui para a gente que tem, enfim, que você sempre tem aceitado bem participar com a gente. Você está falando de Recife? Tô em Recife hoje. Tá em Recife, maravilha. Eu tive em Recife em 2012, 2013 para o show de Paul McCartney. Foi a única vez que Ah, a que única maravilha. vez que eu tive em Recife. Eu sei que o senhor também é fã e vi que acho que ontem ou anteontem você postou uma foto com o Dark Side of the Moon, que eu pintei ali atrás também no quadrinho. Também sou fã, É, tenho tatuado aqui o Dark Side of the Moon, então já gostava do excelente. senhor, gostando Olha aqui, mais ó. ainda. Maravilha, decide se sucesso, né? Dá um papo também aí para um bom tempo a gente conversar um pouquinho aí sobre, sobre música e por aí vai. Quando o senhor vier Adoro para conversar de música também. Maravilha. Quando você vier para o simpósio, a gente vai sair, vai aproveitar e conversar um bocado sobre Nossa, Beatles, Pink maravilha. Floyd. Maravilha. Para o pessoal que entrou agora, eu já tinha apresentado o professor André mais cedo, antes da gente ter o probleminha com a conexão, mas o professor André é Tranquilo. biomédico, né, assim, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tem mestrado, atualmente atua aí no LACEN de Pernambuco, trabalha com toxicologia, patologia clínica também, dá aula, e também é membro aí da diretoria do CRBM 2, além de ter papel também no Conselho Federal, enfim, uma pessoa extremamente importante para a biomedicina. É isso. Surgiram várias perguntas aí que o pessoal mandou para o professor, e também eu tenho bastante orgulho dessa atual equipe do CRBM, que tem alguns amigos, tem Carlos Danilo, que eu entrevistei semana passada, tem Thay, que estava aí, enfim, doutor Jair, vários outros, a equipe que tem feito bastante aí no nosso cenário. O senhor também atua como presidente do sindicato daí de Pernambuco? É isso? Exatamente. Maravilha. Eu penso, Eu nem queria estar em tanta coisa, é mas tanta coisa. infelizmente a gente vê pouca gente participando. Aí às vezes a gente tem que, ou a gente faz, ou simplesmente as Verdade. instituições deixam de existir, que é o caso do sindicato. Ia fechar e assim ser entregue ao Ministério por falta de gente para compor a chapa. Aí, como eu já era do conselho, eu não queria também entrar no sindicato, né? Aí não deu, tá muito barulho aqui. Não, não tem problema não, tá? Eu Para pedi mim, para fechar a porta aí. tá tranquilo, aparentemente. Não chegou a atrapalhar. E esse Aí quadro o, atrás do senhor aí, professor? É um é um quadro quadro legal. antigo aí, que eu comprei na Fenearte. Sabe o que é a Fenearte? Não, é o quê? Aí em Recife, é? Fenearte é uma feira que tem uma vez por ano. Infelizmente, esse ano Não vai poder. não vai dar para ter. Que é a Feira Internacional de Artesanato. Aí tem estándares do mundo todo. Tem Legal. do, de Pernambuco, tem de todos os municípios, né? Aí tem de todas as cidades que fazem artesanato pelo Brasil. E tem de outros países. Aí tem do Camboja, sei lá, de tudo que é lugar que você Muito puder bom. imaginar. A Tem um próxima. da Rússia que é Oh, que maravilhoso. legal. Quando voltar, eu vou querer conhecer essa feira aí, viu?
É fantástico, é fantástico. Aí esse quadro eu comprei na Fenearte, foi um quadro que eu achei interessante, gostei, eu disse, esse daí vai lá para casa. Muito bonito aí. Gostei. Professor, muitas das perguntas que o pessoal fizeram aí, que o pessoal fez aí no nosso Stories, eu acabei reunindo algumas e sintetizando. Muita gente tem Assim, interesse em saber assim, como é a rotina de alguém do conselho, né? Porque o pessoal acha que vocês trabalham, às vezes, de segunda a sexta no conselho, só está no é, conselho. Como é que funciona esse dia a dia aí da é, atuação de vocês? é interessante falar que muita gente, quando vai falar comigo, ou com outros colegas que são do conselho, pergunta assim, você trabalha no conselho? Eu queria informação. Aí eu já digo logo, a gente não trabalha no conselho, a gente é conselheiro. Conselheiro é um cargo eletivo, tem eleição, né, a cada 4 anos, e a gente se candidata. Pode ser que na próxima chapa a gente não esteja no conselho mais. E a gente, como é um cargo honorífico também, a gente não recebe salário, não recebe remuneração. Aí agora existem funcionários no conselho. E os funcionários, sim, independente de que gestão esteja à frente, aqueles funcionários vão estar lá, né? Teoricamente até enquanto quiserem, né? E eles, obviamente, recebem salário. E é uma estrutura que precisa de vários funcionários, a gente tem mais de 10 funcionários para atender todo o Nordeste, que é pouco ainda, e o conselho tem crescido bastante. A gente, quando pegou o conselho, na verdade, há menos de 6 anos, o conselho só tinha 3 funcionários. E a gente já conseguiu fazer uma certa mudança antes de assumir a chapa, porque teve um período de intervenção, né? Sim, Aí depois teve a chapa da gente que assumiu. Quando a gente foi criar a chapa, vamos dizer assim, que os idealizadores da chapa foram eu e Djair. A gente pensou em como formar essa chapa e uma coisa que a gente se preocupou bastante é fazer com que tivesse pessoas de outros estados que não fossem só Pernambuco. perfeito. E aí a gente foi atrás de pessoas da Bahia até o estado do Maranhão. Nem todos os estados, infelizmente, foram contemplados por critérios que tem no processo eleitoral. Mas a grande maioria foram. E a Bahia não podia deixar de ser, porque é o segundo maior número de biomédicos que existe no Nordeste é na Bahia. Então tinha que ter, sem dúvida. Né? E o Conselho, como tem a anuidade, que é um tributo, vamos dizer assim, obrigatório que o biomédico tem que pagar, então a receita é garantida. É diferente do sindicato. O sindicato não tem receita garantida. É adesão opcional do trabalhador. Sim. E é por isso que o sindicato sofre um pouco mais para poder se manter. E uma coisa que eu fiquei pasmo na época que eu entrei nesse universo sindical, né? Sim. A gente só tinha no Brasil 4 sindicatos de biomedicina. E o de Pernambuco é o mais antigo de todos. Foi o primeiro sindicato que existiu. Vocês têm Aí tem Pernambuco, carta sindical, tem tudo, né? Já funcionando. carta sindical tem tudo. Há 40 anos. 40 anos que o nosso sindicato existe. Curioso, não sabia também. Também bastante antigo. Inclusive, tudo isso eu descobri depois que entrei no sindicato. Eu não sabia também, não. Fiquei surpreso. Aí o de São Paulo, tem o de Sergipe. Na verdade, o Nordeste só tem Pernambuco e Sergipe, só. Aí os outros estados não tinham carta sindical. Alguns sequer tinham sindicato. Isso. Bahia, por exemplo, parece que tem o sindicato, mas não tinha carta sindical. Exatamente. Mas tem estado que nem sequer tem um sindicato, muito menos ideia de carta sindical. Aí quando a gente assumiu o conselho, a gente teve essa ideia de estimular apoiar a formação de sindicatos em todos os estados, né? E a gente tem tentado botar essa semente, né? Ceará, Paraíba, a gente conseguiu que fosse fundado sindicato também. Alagoas, o pessoal está se mobilizando. E aí estamos torcendo aí para que todos, né, consigam. Recentemente quem conseguiu foi o Rio Grande do Norte. Conseguiu a carta sindical, inclusive. Pô, em meio a tudo isso, né? Em meio à reforma trabalhista, em meio a tudo isso, conseguir a reforma sindical é uma grande vitória, não? Em meio à reforma trabalhista, você foi até bonzinho. Em meio a toda essa... tudo isso, né? Eu tenho até medo do que eu vou falar, mas porque senão o Instagram me corta definitivo do Instagram. Mas em meio a todo esse caos que a gente está vivendo, né? Inclusive, a gente estava com um problema na documentação, teve que atualizar. Aí, quando eu fui atualizar, eu peguei justamente as mudanças. Tinha acabado de destruírem, né? O Ministério do Trabalho, não existe mais.
Aí jogaram a gente no Ministério da Justiça. Dia 1º de maio, tem uma resolução lá do governo federal, que é o Ministério da Justiça. Quando a gente estava tentando organizar a documentação do Ministério da Justiça, jogaram para o Ministério da Economia. Aí foi para o da Economia e ficou aquela bagunça, e a gente conseguiu resolver a documentação. Não faz nem 2 semanas atrás. Né? E no meio dessa... de Pernambuco, né? A renovação. De Pernambuco, que a gente estava com problema na documentação, mas resolvemos. E Rio Grande do Norte, eu confesso que eu não sei como foi que eles conseguiram. Eu fiquei surpreso, fiquei feliz demais, porque é o 3º estado, então, no Nordeste que vai ter sindicato com carta sindical. O pessoal do Rio Grande do Norte está de parabéns. Então, de parabéns mesmo. Muito bom. Vocês têm feito uma ação, né, do CRBN2 em parceria com os sindicatos. Inclusive, eu vi que ela está fazendo essa junto com o Carlos Danilo aqui na Bahia, e vocês aí em Recife. Como é que tem sido isso em meio à pandemia? Como é que tem sido e por que vocês têm feito essa atuação? Como é que tem sido isso aí? Porque foi o seguinte, a gente ficou muito preocupado com o fato da pandemia inviabilizar que a gente pudesse se reunir mais, né? Não tinha mais condições nem de reunir, nem de ir nos estados. E aí e agora, o que é que vai fazer? Porque a gente não pode deixar o que é que vai acontecer com os biométricos durante essa pandemia? A gente não pode permitir 2 coisas. Primeiro, que o biométrico não seja protagonista, porque ele é o protagonista nessa pandemia. Sem dúvida. Ele é quem está lá na bancada fazendo os exames, fazendo desde a parte científica, né? Como, por exemplo, a Bahia foi estrela aí nessa questão com a querida Jaqueline, que está lá na USP, né? Perfeito. E foi a primeira a fazer o sequenciamento, fez parte da equipe, né, que fez o primeiro sequenciamento, desde até a coisa mais simples possível, como simplesmente fazer uma coleta de suave. Então, o biométrico está envolvido em tudo. Então, a gente tinha que botar ele nesse olho do furacão, no sentido de dar visibilidade à profissão. Aí foi quando a gente viu algumas seleções abrindo, algumas não incluíam biomédico. Aí a gente caiu em cima, foi atrás. Aí tem a coisa que o conselho não pode fazer, porque ele não tem legitimidade jurídica para reivindicar. Sim. Aí a gente usava o sindicato. E aí, nessa briga aí, a gente conseguiu incluir o biomédico na grande maioria das seleções. Teve seleção, inclusive, e fizeram só para biomédico. Não fizeram para outras profissões. Né? A gente teve esse luxo. Muito bom. Né? E aí conseguimos muita exceção. Só que aí surgiu uma segunda preocupação, que foi, e vamos ter EPIs, porque todo mundo precisa de EPI. Enfermeiro precisa de EPI, sim, o médico precisa de EPI, mas, sobretudo, o biomédico, que vai estar com a amostra ali cara a cara. Não só uma, ele vai estar com várias. Carga viral alta, então, assim. Aí a gente ficou muito preocupado com isso. Só que, felizmente, a grande maioria dos laboratórios estavam bem equipados de EPI. Quem não estava bem equipado de EPI são os hospitais no atendimento primário, que não é o biomédico que faz, que aí, no caso, é o enfermeiro médico. E aí eles sofreram pra caramba, tanto que a maioria dos infectados foram enfermeiros e médicos. E biomédico teve pouquíssimos infectados por essa questão, né? Mas aí surgiu também um problema da gente garantir que permanecesse assim. Aí foi quando a gente começou a fazer visitas em loco, né? Já que a gente tem conselheiros, ainda bem, em quase todos os estados, a gente pediu para que os conselheiros se unissem com o sindicato para poder fazer essa visita. Por que essa união com o sindicato? Porque se na hora que você chegar lá, alguém disser assim, o conselho não cabe ao conselho verificar essa questão de API, de condições de trabalho. É verdade, não cabe não. Mas a gente está do lado do sindicato, e o sindicato cabe. Então ele podia olhar, entendeu? Então, mas se alguém levantasse essa questão, né? A gente estaria com os dois. E a gente conseguiu fazer conseguiu fazer não, a gente está fazendo ainda, né? Que está em curso. Uma boa visita aos principais centros de estudo e de investigação aí. Aqui no LACEN de Pernambuco mesmo, eu fui dar um reforço lá na virologia. Sim. Fui ajudar o pessoal. Mas quase todos os biomédicos ao meu redor pegaram Covid. Eu, por exemplo, não peguei. Mas quase todos pegaram. Mesmo usando os EPIs. A gente não sabe se pegaram dentro do laboratório ou se pegaram fora e trouxeram. E a gente não vai saber nunca, né? A gente tem uma hipótese muito grande que tenha sido na Copa. Porque na Copa o pessoal tira muita coisa, e ficava junto do outro. Quando a gente suspeitou que fosse isso, aí começou a ter um rodízio na Copa, só podia ser 2 pessoas distantes e só podia tirar a máscara. Enfim, tinha que ter todo um cuidado e realmente minimizou o número de casos lá no LACEN. E a gente tem orientado isso nos outros lugares que a gente tem visitado. LACEN na Paraíba, por exemplo, não tinha
nem sequer biomédico contratado. A gente conseguiu que fossem contratados biomédicos. Hoje já tem mais de 10 biomédicos atuando lá na Paraíba, e eles estão todos bem equipados de EPIs. A gente foi entregar EPI, nem precisou entregar, porque eles Já tinham os lá do deles. LACEN. Ah, vocês estão fazendo entrega também, estão distribuindo alguns. A gente está entregando aquele Face Shield, né? Não gosto muito desses termos em inglês, não, mas eu não sei como é o nome em português que chama. Né? Talvez protetor facial, máscara facial. A gente fez um nome da... eu vi Carlos Danilo usando, ele postou uma foto usando, eu vi. Foi ele quando botou o Face Shield, inclusive, ficou mais bonito. Acho que ele podia andar com o Face Shield por aí. Bom, se protege e ainda fica mais elegante. Sabe que a gente fez um projeto aqui na Escola Baiana de Medicina aqui em Salvador, onde a gente produziu 4.000 face shields com impressora em 3D. Maravilha. E, na verdade, a gente fez uma parceria com vários locais diferentes, onde imprimiam e a gente montava, esterilizava e distribuía. Bem legal, né? Esse momento que eu vi que tem de apoio em geral. Quem tem entrado aí na live, não sei se ainda está, quem tem entrado, uma das pessoas que entrou foi o professor David Bichara, que é lá do Pará. Sim. Ele é uma pessoa que eu mando aqui um abraço, ele é um grande pesquisador, um grande biomédico, atua lá no Pará, já foi do conselho também de lá da região norte, e ele é um grande pesquisador, e nesse momento ele está muito vidrado aí nessas questões do diagnóstico, de IgG, IgM. Ele é uma das pessoas que está bem à frente nessa pesquisa aí de como interpretar, né, corretamente o comportamento do IgG. Ele estava aí, entrou na live, um abraço para ele. Um abraço para o professor David aí, entrou, está acompanhando aí também a gente. Já estou vendo até algumas perguntas aqui que eu nem sabia que o pessoal conseguia mandar, e aí fica aqui para mim uma caixinha aparecendo as perguntas, muito, muito legal. Nossa. Pessoal, o senhor tinha falado aí sobre a adesão dos biomédicos aos conselhos, né? Você falou que a Bahia já representa aí o segundo maior adesão, e a primeira, naturalmente, é Pernambuco, então, né? Isso é muito curioso, porque assim, muita gente não entende isso, né? Que às vezes o cara faz o bacharelado em biomedicina e acaba não entendendo direito como é essa parte da legislação, que tem que se associar. Eu sempre explico isso, a gente reforça sempre. Mas como é que tem sido essa distribuição aí de adesão, de fato? O que é que vocês têm visto? Não, o conselho, eu diria que tem sido uma boa adesão dos biomédicos. Por quê? Porque é obrigatório, né? Muitos deles, certamente, quando vão trabalhar, o ambiente de trabalho deve obrigar que ele tenha um registro. Aí cadê o registro? Eu não tenho. Aí ele tem que escrever. E a Bahia, o curso na Bahia, se eu não me engano, o mais antigo é o de Ilhéus. Curso de biomedicina mais antigo. Da UESC, exatamente. Eu não lembro quando foi que começou, mas acredito que tenha sido nos anos 70, mais ou menos, né? Eu não tenho certeza. Da UESC. Depois, de particular, o primeiro foi da Escola Baiana em 2003 só. Então você vê que tem realmente um... o de Pernambuco foi o primeiro do Norte e Nordeste. Ele foi em 68. Da Federal. Faz tempo. Foi da Federal? Foi. Da Federal. Em 1968. Como é mais antigo, então Pernambuco tem mais gente por isso, por ser mais antigo. Mas hoje a Bahia tem muito mais escolas de biomedicina do que Pernambuco. Muitas. É uma questão de tempo. Provavelmente, talvez até esse ano ainda, ou ano que vem, a Bahia já até passe de Pernambuco com quantidade de inscritos. Né? Porque tem uma quantidade muito grande de escolas de biomedicina. Muito melhor. Pernambuco deu um boom, mas com essa questão também da crise que teve, do pós aí o golpe lá, né, o Temer, tudo e tal, aí caiu muito a questão de adesão nas faculdades privadas de modo geral, não só no biomedicina, né, em todos os cursos. E aí a gente não sabe o que é que vai ser os próximos, né, cenas do próximo capítulo. Né? Tem faculdade aí que está à beira de fechar. Em Salvador a gente observa um cenário desse tipo, onde hoje a gente, de fato, há 5 anos atrás, não tinham nem 30% do número de faculdades que tem hoje. Né? Então aumenta o número de faculdades, diminui o número de entradas no mercado, então naturalmente. Eu acho que isso vale para todos os cursos, né? Não só para biomedicina. Todos os cursos, com certeza. Talvez um curso que sofra menos é, obviamente, medicina, porque a procura ainda é enorme. Sim. Né, tem uma questão da vaidade e tudo e tal, mas de modo geral os cursos de saúde são caros, né, os cursos de saúde, independente de que curso seja, biomedicina, farmácia, fisioterapia, são cursos caros. E aí é caro para a instituição manter.
E como a adesão não está sendo tão grande, aí eles estão tendo que enxugar. Daqui a pouco, uma faculdade ou outra está fechando ali um curso ou outro, né? Verdade. Aí, enfim. Um abraço para Thiago aí do Biodepressina, que entrou aí também no nosso vídeo. Acompanha também. Tá uma galera boa aí, tô vendo aí a Olha, tem participação. escrito biomedicina, eu acompanho. Eu também, eu acho Acompanho que eu sigo todos os todas que... as páginas de biomedicina que tem no Brasil. Eu acho que eu estou acompanhando e seguindo, mas tem que ser assim É mesmo, né? bom. Valorizar, enfim. É, Professor, e o senhor acha que, em meio a todo esse caos, o que a pandemia gerou, misturado com toda a bobagem que tem sido feita aí pelo nosso governo federal, como é que você acha que vai ser o desfecho da biomedicina depois disso tudo? Assim, tem, obviamente, eu acho que você já falou alguns pontos positivos, como reconhecimento, enfim. Mas o que você acha, assim, pensando progressivamente nos próximos anos? tem coisas boas e coisas ruins. Eu acho que por mais que tenha sido horrível toda essa pandemia, mas serviu para algumas coisas boas, como, por exemplo, as pessoas observarem a importância do SUS, observar a importância do Estado na regulação dessa, de estar à frente, né, nesse combate de uma pandemia, por exemplo. Algumas profissões tornaram-se cada vez mais evidentes, como a nossa, né, por exemplo, a do biomédico ficou bastante evidente, importante, mas a gente está tendo algumas baixas. Felizmente, eu não estou sabendo de nenhuma baixa na biomedicina. Até hoje eu não soube de nenhuma De nenhum morte caso oficialmente. oficial, eu também não. Eu soube de uma morte de uma biomédica, mas ela não foi assim, por estar atuando. Ela, enquanto cidadão comum, né, que teve e faleceu, mas não porque ela estava atuando e no laboratório se contaminou, não foi por isso. Né? Até hoje eu não soube um caso oficial de biomédico que morreu. A gente não está tendo baixas. Mas a gente também não está tendo perspectivas, né? Porque quando a gente pensa assim, tal semana vai ser o pico. A semana chega e o pico não chegou, Exatamente. né? E por Aí quê? o pico vai passando, vai passando. Essa semana agora aqui em Pernambuco já era para abrir o comércio. E até agora tem gente que não sabe se é para abrir, se não é. Aí como vai abrir se ainda nem chegamos no pico? E aí a gente vai voltar quando? A gente vai voltar em julho, em agosto. Aí o pessoal muito otimista acha que volta em setembro. Eu ainda acho que nem em setembro a gente volta, mas pode ser que volte. Então a gente tá assim, numa casa no escuro, sabe? E de olhos vendados. A gente não sabe ainda o que é que realmente vai. É muito prematuro a gente chegar assim e ser taxativo, dizer, em setembro a gente volta ao normal e enfim. Agora, no nosso caso, eu acho que a biomedicina ela vai voltar dessa pandemia muito mais forte do que entrou, com certeza. Então a gente vai ter um reconhecimento muito grande. A gente vai ter que batalhar depois dessa pandemia, os sindicatos principalmente, para que esse reconhecimento se converta em salário. Perfeito. Porque um biomédico hoje vai trabalhar no LACEN, eu daqui de Pernambuco, eu vou dar um exemplo mesmo, ele não chega nem a ganhar R$ 2.000. É um valor muito baixo. Isso Só que eu acho que essa é uma luta no que a gente Estado, vai né? ter que fazer. Com certeza. Papel extremamente importante. O senhor mencionou aí, de fato, essa questão da perspectiva tem sido assim uma angústia para muita gente, né? A gente chegando hoje a mais de 500 mil casos no Brasil, né? Mais de 30 mil óbitos, isso chegando a 30 mil óbitos, na verdade, provavelmente de hoje para amanhã. Então, de fato, é um número muito ruim. A gente sabe que pelo menos, eu não cheguei a visitar, mas sei que o Instituto, aí, a Geo Magalhães, da Fiocruz aí, de Pernambuco, tem um papel extremamente importante também na Fiocruz. Eu vi que vocês fizeram uma visita lá, não foi? Eu faço meu curso de doutorado na Fiocruz daqui de Salvador e vejo, enfim, a importância da Fiocruz para o Brasil, para esse desenvolvimento. E só daqui da Fiocruz de Salvador, por exemplo, dos meus colegas de doutorado, eu me arrisco a dizer que 50% pelo menos são biomédicos. Isso mostra um grande potencial também. Jaqueline foi do mesmo programa que eu, além de dar aula na mesma faculdade. Isso mostra também esse potencial aí da biomedicina para a gente, né, em relação a tudo isso. E a Fiocruz com esse papel aí, eu fiquei feliz que a Fiocruz agora fez 120 anos, recebeu mensagem do ex-presidente Lula de Chico Buarque, não sei se você ouviu, eu cheguei a publicar ele elogiando. Não, cheguei a Eu ver, não. publiquei, depois você olha aí no feed.
E, de fato, né, o senhor, como foi o acompanhamento na Fiocruz daí de A Pernambuco? gente foi lá e a gente tem umas coisas interessantes que a gente observou. Primeiro que eles estão tratando a Covid como nível de biossegurança 3, porque todos os laboratórios, o Covid é considerado nível de biossegurança 2, né? Sim, sim. Mas mesmo sendo nível de biossegurança 2, as pessoas estão se infectando dentro dos laboratórios. Aí eles estão fazendo experimentalmente em nível de biossegurança 3 para ver se por acaso a gente consegue fazer com que não haja contaminação. Na visita que eu fiz lá, que eu soube, desde que eles adotaram o nível de biossegurança 3, não houve nenhum caso de contaminação. É, de repente, um caso a se pensar, se não Com deveriam, certeza. os laboratórios todos, adotar o nível de biossegurança 3 para a Covid. Mas um debate que eu acho que ainda está um pouco fora de questão, porque até para fazer o nível de biossegurança 2, a gente está tendo Já se tem problema. Que dificuldade, dirá imagino. o 3, O né? 3. Outra coisa interessante, eles estão fazendo a clínica, porque a Fiocruz não é um laboratório clínico, né? De tipo, Sim. fez o resultado, entregar de resultado, tem que entregar hoje, não pode deixar para amanhã, não sei o quê. Não tem esse tipo de clima, É, né? Isso é um sim, clima bem laboratório clínico, né? Que tem pressa de sim. entregar, não sei o quê. E lá não é mais pesquisa, mas eles estão trabalhando numa perspectiva clínica. Então, eles estão fazendo o resultado com prazo para entregar, com a obrigação de entregar. Mas as amostras estão sendo também arquivadas para poder fazerem outros tipos de De análise e outros pesquisa. tipos de pesquisa que possam melhorar, tanto melhorar o diagnóstico, como talvez até contribuir na produção da vacina, junto com o Com as Instituto Evandro Chagas, que parcerias. fica no Pará. No Pará. Muito bom. Eu estava observando hoje de manhã, os dados aí em Pernambuco estão, curiosamente, eles estão muito maiores do que aqui na Bahia, né? São mais de 30 mil casos aí, mais de 2.500 mortes. Aqui a gente tem praticamente metade disso em número de casos e 630 e poucas mortes. E é curioso, porque eu tinha lido a notícia também de que Pernambuco estava fazendo o plano de reabertura do comércio. E, curiosamente, conhecendo um pouco tanto o governador daí quanto o prefeito, eu sei que eles têm uma pegada pelo menos um pouco mais progressista, né? Assim, e não entendi muito bem o porquê dessa tentativa de abertura antes da hora, podendo aí piorar mais do que. O que é que você acha? Por quê? Como foi? A É, pressão, talvez, de fato? eu acho que sim, acho que tem uma pressão muito grande do mercado, não só aqui, né? Em Pernambuco, acho que em todos os estados, muito grande, mas tem assim, aqui as testagens, né, estão sendo estavam, não sei como posso dizer hoje, Sim. porque as últimas informações que eu tive foi que os testes estavam para acabar ou acabando mesmo no LACEN. Aí não sei se eles estavam conseguindo manter. Mas até há pouco tempo a gente estava muito bem nessa questão de testagem. Então era o que chegava de amostra era testado. O que chegava era testado. E a gente percebeu que essa realidade não era comum em todos os estados. Então alguns estados, de um modo geral, por exemplo, Minas Gerais, que estava tendo, eles estavam o tempo todo dizendo, Minas Gerais está com poucos casos. Está com pouca testagem? Se está com pouca testagem, é Não, óbvio que vai estar com natural, poucos casos. perfeito. Aí é o caso daqui. Como aqui está tendo muitas testagens, consequentemente também está tendo muitos casos, porque a gente está testando, né? Então, eu acho que o número de casos que eu vejo por aí não é uma coisa tão real. Eu acho Concordo. que quando eu vejo um lugar com poucos casos, eu prefiro pensar assim, está havendo poucas Subnotificação. testagens. É. Outra coisa, tem muita gente que agora com a chegada do teste rápido, que por acaso, de repente, está fazendo teste rápido, por acaso positivou, e isso foi notificado. Outra coisa, a pessoa está positivo. Pode acontecer de não positivar naquele momento que foi feito o Sim, teste, porque ele não está ainda no período, né? sim. Aí ele não positivou, acha que não está com nada e está saindo por aí, pegando ônibus, indo para feira, fazendo tudo. Está complicado. É um problema, na verdade, essa questão do diagnóstico da Covid, porque você pode pegar 5, 6 situações completamente diferentes de comportamento de IgG e IgM. Completamente diferente. Tenho lido algumas Tem coisas de gente fato que. tem gente que chega a expressar o IgG sem antes ter expressado o IgM. IgM. Como é que Impressionante, pode? né? De É fato. incrível. Aí é complicado. Então tá difícil você fazer um mapeamento.
Então, eu acho que, por exemplo, você sai aqui em Recife, Olinda, né, que são cidades, existe a conurbação, né, que são cidades que se misturam, né? Sim, Recife e Olinda estava tendo realmente um bom isolamento. Eu que estou tendo que sair, quando eu saio eu vejo que o trânsito está incrivelmente poucos carros, pouca gente na rua. Mas se você for ver outras cidades vizinhas, como Jaboatão ou Paulista, parece que nem existe pandemia. Tá muita gente na rua. Isso é muito complicado, porque o isolamento, quando você faz, isso repercute daqui a 2 semanas, né? A exatamente. mesma coisa as aglomerações, ela também vai repercutir daqui a umas 2 semanas. Eu confesso que eu não sei nem o que dizer, o que é que vai acontecer nas próximas semanas. Mas com certeza não é o momento de reabrir comércio. Isso daí é uma certeza, não é uma dúvida, não. Eu fico bastante triste dessa realidade. A gente vê um pouco em Salvador, não tanto nas cidades do interior do estado, mas em alguns bairros, em geral, a gente vê muita. Alguns bairros têm uma taxa de isolamento alta, mas especialmente alguns mais periféricos têm tido esse problema. Aqui surpreendeu muito a gente a parceria entre o governo e a prefeitura, né? Porque são de oposição política, né? Enquanto o Eu governador fiquei e o feliz por prefeito. isso. E foi uma união muito legal para a população em geral. Os dois têm trabalhado com bastante, enfim, clareza, né, sensibilidade, que eu acho que é o mais importante, de fato, nesse momento, que deveria ser, em geral, tudo isso aí. Verdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Tinham perguntado sobre o Sindicato da Bahia. Dimitri vai ser um dos convidados, ele vai poder responder isso aí. Massa que eu ainda consigo colocar na tela as perguntas É aí. interessante isso, estou vendo Legal, aqui. né? Interessante. Isso é Vou- ferramenta nova do eu, Instagram? eu também não conhecia, não. Estou conhecendo aqui agora. Interessante. Davi S. Oliveira perguntou aí para o senhor como é que é a rotina de um biomédico na saúde pública? Como é isso aí, professor? Eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, não, porque eu estou num laboratório de saúde pública, mas é laboratório. Então, eu estou Na toxicologia, num né? ambiente mais. O senhor fica mais na Na toxicologia. toxicologia, na toxicologia a gente. Eu diria que, embora seja toxicologia, mas é um laboratório comum. O que é que a gente faz lá? A gente faz dosagem de colinesterase. Fazia, não posso dizer que está fazendo mais, porque por causa da pandemia não está fazendo. Por quê? Porque o alvo principal da gente são os agentes de endemias. E, consequentemente, por causa da pandemia, os agentes de endemia não estão indo mais às ruas. Sim, Como eles não estão indo mais às ruas, para jogar aquele famoso fumacê, né, que é aquele sim, venenozinho para o Aedes aegypti, aí ele pode se intoxicar com aquele veneno. E aí a gente faz literalmente medicina laboratorial do trabalho, né? É um exame periódico, né? sim. Aí a gente recebe essas amostras para ver se ele está com algum grau de contaminação daquele produto que ele usa. Mas como está tendo a pandemia, eles não estão saindo, consequentemente não está chegando a amostra. Outra coisa que a gente faz lá é identificação de aflatoxina em amendoim. Sim, legal. Aí, se chegar um material com suspeita, que foi denúncia da Anvisa, ou rotina mesmo de fiscalização da Anvisa, a gente pega aquele amendoim, vai moer, enfim, vai fazer um tratamento com a amostra para poder tornar ela possível de ser passada no HPLC, que é um equipamento bastante sofisticado para detectar qualquer tipo de, vamos dizer assim, rastro de toxina, né? Que é um trabalho bem interessante. Aí, quando se der positivo, aquele lote daquele amendoim é confiscado, não pode ir para público, e aí é um problema econômico, gera um problema econômico grande aí para a empresa, né? A empresa quer fazer a conta-prova, Uhum. aí manda um técnico lá para ficar de lado da gente para ver como é que a gente fez, a gente vai fazer de novo. E, na verdade, quando a empresa ela é muito séria mesmo, ela nem pede conta-prova, porque a HPLC é um tipo de técnica que é inquestionável. Se ela diz que deu, deu. Não A tem não pra onde ser que correr. haja, poderia acontecer o contrário. Ela não dá e E deveria teve. ter dado. E não deu por quê? Porque foi uma falha no processamento. Sim. Mas não existe uma falha no processamento que dê um resultado positivo sem ser. Não existe. Né? Então, seria um trabalho basicamente nisso. E isso envolve saúde pública, né? Mas a gente não Totalmente. atua diretamente na questão da gestão da saúde pública. A gente, o biomédico que está na bancada, né? Não. Mas existem biomédicos que estão nessa esfera. É o caso, por exemplo, de Djaí. Djaí, que é o Sim. presidente do conselho,
ele esteve até um pouco tempo, ele era diretor da quarta GERES. Ele, como biomédico, dirigia uma GERES, né, uma Sim, gerência de saúde sim. pública. E ao redor dele tinha mais de 10 biomédicos atuando diretamente com saúde pública. Ele é a pessoa mais indicada, com certeza, para falar disso. Aí, na Bahia, quem também tem um bom trabalho com saúde pública é a Aline Muniz, né, Aline, que sim, também fez um conheço. excelente trabalho, já foi até secretária de saúde, quem sabe até prefeita futuramente. Já pensou? Seria bom para a gente, né? É, Professor André, para a gente ir finalizando, né? Muito bom falar com você, mas a gente sabe que os biomédicos, a gente tem muito estudante, acho que a maioria do pessoal que me segue ainda é estudante. Falando nisso, o senhor está dando aula? Tem dado alguma aula online à distância? não é engraçado que essas ferramentas digitais, eu não sou muito dominante dela, do uso delas não, mas nesse momento eu não estou participando não de nenhuma, Sabe, não estou praticando docência, né, esse semestre. sabe que eu achei que eu até tinha alguma habilidade, né, com a parte de digital, mas na hora de dar aula mudou completamente, né? Porque muda muito. Uma coisa você está conversando, uma coisa você está É, fazendo divulgação, outra coisa você está de fato, né, conversando, muda a interação. Mas enfim, para a gente isso, isso, finalizar, isso pode todo falar. mundo teve que mudar isso, né? Até professor de ensino primário, minhas filhas mesmo aqui, elas têm 7 e 8 anos, são duas. As duas estão tendo aula online com professora de primário. Quer dizer, todo mundo teve que se Curioso, adaptar a né? isso, Foi realmente uma adaptação, uma discussão que era antiga, né, que acabou, enfim, virando necessária. virando totalmente necessária. De qualquer forma, antes da gente finalizar, para o pessoal que chegou depois, quem não viu, muita gente acaba entrando e saindo, eu vou deixar salvo no IGTV do Instagram e também boto no YouTube. E aí é legal porque o pessoal pode assistir depois. Mas para a gente finalizar, professor, o que é que você. Faça, por favor, eu sei que você tem excelentes gostos musicais e demais gostos em geral, indicações aí de algum filme, de algum livro de música, e uma palavra final aos biomédicos realmente de incentivo, de apoio aí nesse momento difícil para alguns. Indicar livro, eu sou meio suspeito, porque se eu for indicar, eu vou indicar alguns livros antifascistas. Boa, fica à vontade, esses são os melhores, de fato. A gente Mas eu vê. acho que a gente está vivendo um momento que ler poesias eu acho que vai valer a pena para a pessoa desopilar um pouco, sabe? Eu recomendo até que as pessoas não fiquem tão presas às notícias, não. É importante, lógico, que a gente está atualizado, sem dúvida, mas também não ficar o tempo todo, não sei quantos mil mortos, Bolsonaro falou não sei o quê, porque a ditadura tá talvez aí batendo a porta da gente. Aí fica essa tensão na cabeça Verdade. e você fica só respirando isso. Não, é bom dar uma pausa, para um pouquinho, pega um livro de Carlos Drummond de Andrade, dá uma lidinha nas poesias, um de Gabriel Garcia Lorca, ou então pega um bom disco ou CD, ou quem não gosta nem tem, a nova geração só usa Spotify. Spotify. Entra aí num disco de algum artista que você gosta, curta, fecha o olho, curta direitinho. Eu acho que é bom para ter esse momento, se desintoxicar um pouco dessas coisas que estão acontecendo ao redor, até para você depois voltar e ter mais clareza na hora de olhar essas notícias, ter mais crítica, né? De não receber uma notícia e simplesmente aceitar da forma como ela está sendo veiculada, né? E, e aí eu vou usar um jargão do atual presidente, no tocante à biomedicina, é importante o pessoal não desanimar, aqueles que por acaso não estiverem atuando, que estão dizendo assim, poxa, eu estou vendo tanta gente aí atuando, eu não estou fazendo nada, eu estou parado. Fique tranquilo, é uma questão de paciência. Se a pessoa persistir, ela vai encontrar como se inserir nesse mercado. Né? Ela vai achar um momento certo de se inserir. E não rejeitar, às vezes, subempregos, porque às vezes tem uns empregos horríveis e a gente é ofertado para a gente, mas a gente tem que pegar, porque você não está com nada. Pega, aguenta um pouquinho aquelas condições que não são as favoráveis de trabalho, para pelo menos você ter alguma coisa no seu currículo. Porque depois você já pode exigir, assim, chegar num outro emprego e dizer assim, já tenho uma experiência aqui, né? Eu já tenho alguma coisa no meu currículo. Aí você já pode começar a dizer assim, eu não quero trabalhar, por exemplo, 8 horas por dia para ganhar R$ 1.000 e poucos. É um absurdo. E é um absurdo mesmo. Você não tem nada, você tem que trabalhar mesmo numa condição dessa. Mas depois que você já passou um pouco por isso,
você já tem o luxo de dizer, agora eu não quero mais. Agora eu já quero uma coisa mais digna. Eu quero 12 por 60 e ganhar pelo menos uns 3 mil. E aí vai indo. E a coisa vai crescendo. O que eu conheço de biomédicos que hoje estão ganhando acima de 5 mil reais no laboratório de análises clínicas, não é pouco não. E análise clínica é aquela área que todo mundo diz que vai acabar, vai acabar, vai acabar, ela está obsoleta. Desde a época que eu era estudante de graduação que eu escuto isso. E o que eu vejo de gente conseguindo emprego nessa área é muito grande. E também não ficar bitolado só em análise clínica, né? Você também se dá a oportunidade de outras áreas, né? A pessoa corre muito para a estética, que virou a moda. Mas o pessoal tem que olhar outras coisas também. Tem muitas outras coisas aí interessantes dentro da biomedicina. Circulação extracorpórea, né? O professor Hélio, que é piauiense, que mora lá em São Paulo, no interior de São Paulo, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea. É um cara que dissemina muito bem essa bandeira, né? É uma área fantástica. A imaginologia é uma área fabulosa dentro da biomedicina, está crescendo bastante. A Tayana, inclusive, está entrando aí nessa área, né? Investindo nela. E é isso. Maravilha, excelentes palavras, professor. Muito obrigado pelo seu tempo aí nessa conversa com o pessoal. Vai ficar salvo aí. Brigadão. Quando tudo isso passar, a gente vai marcar aí para conversar, viu? Tá marcado. Sim. E tá marcado. Fique bem, fique tranquilo. Obrigado, viu? A gente volta a se falar. O Carlos Danilo está me devendo a me apresentar o Baiana Systems, que eu não conheço direito, não. Então você vai conhecer. E o Russo passa... Como é? O nome dele é Russo... Do quê? Esqueci o nome de um artista daí que eu sou doido para conhecer. Pelo nome que você falou, também não conheço não. Então eu vou conhecer também. Quando você lembrar aí, me avisa. Talvez eu... Russo, alguma coisa russo. Eu tenho que conhecer, porque faz parte do universo aí progressivo da cultura baiana. Maravilha. E tem muita coisa boa surgindo por aqui, viu? Tem. Maravilha, professor. Obrigado, viu? Até a próxima. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Vai ficar salvo aí. Quem não assistiu pode assistir de novo depois. Valeu. Até mais.